A cada momento há que se criar perspectivas novas, né? Surpresas. Você vê o Parque do Flamengo, é tão belo porque tem as nossas plantas daqui do nosso ecossistema, como tem da Amazônia, como também tem plantas estrangeiras de outros lugares. Eu acredito que seja o traçado, né? O traçado dos desenhos, dos caminhos, né, de pedestres, com aquele emaranhado todo de formas. Então, para isso, ele usou de um subterfúgio muito simples, é de criar ondulações pelo terreno. E é o que dá graça ao passar pelo Parque do Flamengo. Então, tudo isso a gente vê, e tudo foi pensado de um modo que as pessoas possam observar direito. O Parque do Flamengo é ícone, né? Foi aqui que lançou o paisagismo moderno, foi através do Parque do Flamengo. Botafogo, nessa altura, tinha 25 centímetros quadrados de área verde por habitante, mas que a Organização Mundial de Saúde preconiza 16 metros quadrados por habitante. Copacabana era menos ainda do que isso, antes do aterro, e o Flamengo ia pelo mesmo caminho. O projeto de paisagismo para a cidade é muito importante. Se você for analisar, uma árvore, em média de 6 anos, ela limpa o ar para 4 pessoas. A outra importância é que foi um contra-choque no rodoviarismo abusivo. A Lota Macedo Soares, que foi do grupo de trabalho, disse: não, vamos fazer um parque onde essas vias passam, porque antes eram só as vias. E aí nasceu o parque. Então deve-se muito à Lota essa ideia. Se você fosse hoje em dia fazer um planejamento, como foi feito o aterro, os especialistas diriam: não vai dar certo. O Parque do Flamengo hoje não seria construído, porque ele é em cima de um aterro. Terra de subsolo, sem nutrientes nenhum. Desde o momento que foi inaugurado, sempre teve muitas complexidades em manutenção e conservação. Nenhuma prefeitura do mundo teria capacidade financeira de produzir, de comprar a vegetação para uma área daquelas. São 1.200.000 metros quadrados. Então, todas essas coisas tornam o aterro uma obra singular. Ele modifica a topografia, faz aqueles morretes, aquelas ondas, os próprios acessos e pontes. Tem uma suavidade incrível aquilo. Fora ser o cartão postal, né, da cidade. O grupo de plantas que ele usa ali, ele tem muito auxílio de botânico. Foram colocadas espécies frutíferas ali. Então, atrai os animais, né? Você começa a ter sombras, você vai favorecer a fauna, né? Então, hoje você vai no Parque do Flamengo, você pode encontrar tucano, você vai poder encontrar mico, você vai poder encontrar João de Barro, você vai encontrar várias aves, né? Papagaio. Coroamento do sucesso de um paisagista é o uso pela população. Então, é muito legal você ver no domingo o parque fechado e tá lotado, todo mundo usufruindo daquele espaço, né? Roberto para mim ele era no começo um professor, depois ele virou um amigo, mas que continuou sendo professor. É como se fosse um velho mestre que ficou meu amigo. Essa amizade minha foi uma admiração mútua. E o curioso, ele quer aprender sempre, quer sempre contato com outras pessoas. Então, não é à toa que ele chamava as pessoas que tinham um conhecimento definido, muito bom, numa certa área. Aí eu cheguei lá, eu falei com ele assim: eu sou Marchando Volpe, então você já é meu amigo. Assim. Porque ele era uma pessoa capaz de olhar para as pessoas. Ele não estava centrado nele. Ele estava realmente, vamos dizer, em companhia. Eu saí do Banco do Brasil, ia para lá no Fusquinha, só voltava depois da cesta de domingo. Roberto sempre solícito, ele nunca negou uma informação. Não, isso aí é fundamental dele, era ensinar. Ele vivia para ensinar. O Roberto tinha isso, de trazer as pessoas lá de Guaratiba, né? Ele tratava todo mundo por igual. E isso, para mim, foi uma coisa fantástica. Eu acho assim, que essa presença assim, muito sensível dele foi um dos aspectos que, de fato, permitiu aglutinar. A gente sentia que era a gente.
toda semana ele me ligava, né? Uma temporada, né? de vida dele, para conversar sobre planta, né? Mas é isso que ele queria, essas pessoas que pudessem dialogar com ele. Eles casaram. Casar com o Roberto me deu o uniforme todo, mas eu não quis vir com o uniforme. Essas queimadas sempre eram motivo de denúncias em conferências da qual ele era convidado. Não deixava passar em branco esses acontecimentos. Ele se expunha bastante nesse assunto. Despertar do Roberto para a ecologia, ele é a posteriori dele ser um colecionador. Primeiro ele iniciou como grande colecionador de plantas. Depois que ele foi conhecendo o Brasil e indo atrás das plantas, que ele começou a ver a devastação que estava tendo, que ele passa a ter atitudes ecológicas de comportamento. Ele fazia questão de mostrar a todo mundo as associações das plantas com o ambiente, ele sempre explicava. Cactos, bromélias, isso na Restinga, estou dando um exemplo, né? E uma clusa, elas estão ali todos vivendo juntos, estão numa associação, porque existe um ecossistema naquele grupamento, entendeu? E ele pega, ele faz isso, e ele reproduz isso nos projetos. Só tinha antigamente plantas exóticas, a gente conseguiu introduzir plantas nativas para o Rio, entendeu? Porque, historicamente, os desenhos, os primeiros jardins aqui do Brasil, eram cópias de fora. Ele introduziu uma visão local, uma visão da paisagem, a importância da vegetação brasileira. O ipê era mato, né? O Roberto exigia assim, não quero que pode de forma nenhuma. Deixa a planta crescer de forma natural. Está passando a altura, corte de forma desordenada para que ele cresça desordenado. É assim que é a natureza. Procurar compreender o ambiente em que você está trabalhando e usar plantas coerentes com aquele local. Isso daí é uma coisa que é básica e que, incrivelmente, até hoje não entenderam 100% essa história. É como a gente entra na mata. A gente entra na mata, acha uma clareira, poxa, uma clareira, vamos ver o que tem aqui. Nossa, que coisa bonita. Aí entra na mata fechada de novo. Aí encontra um lote de planta, fala, nossa, que maravilha aqui esse lote de planta. O jardim tem que ser assim, ó, cheio de surpresa. Um jardim que não tem surpresa não tem graça. Você faz uma pergunta difícil dizendo qual é o legado. Eu acho que são composto de muitos legados. Eu não conseguiria identificar um. Não pode ficar restrito a uma coisa só. Então seria, para ele não ter a graça nenhuma. A vida como fonte de inspiração, não importa a escala em que isso daí aconteça, é um legado que a gente não pode restringir à questão ambiental. É a maneira de estar presente no mundo. Você nunca pode ver um vegetal isoladamente, você tem que ver sempre associado às outras. E com o ambiente todo também, quer dizer, é uma coisa sempre ligada. Mas no fim é um mundo, né? E a gente diz assim, mas Roberto, essa escultura que você quer botar aqui tem 15 metros de altura. Aí ele diz assim, por que não? Eu me lembro de um voo que nós fizemos para o Ceará com o Roberto. Ele falou assim, Luiz, observe bem o recorte entre a terra e o mar. Calçadão de Copacabana, né? É uma obra-prima, né? Nossa, a obra dele é mundial. A obra dele é imortal. O maior legado é que ele influenciou muita gente lá da nossa área de Guaratiba a trabalhar com jardim. Eu acho que a grande parte da chácara hoje funciona lá e tudo veio dele. Você só ficar no meio de carros e fumaças é muito chato. E agora é um polo de plantas de Guaratiba. Às vezes eu ainda comento uma coisa que ele falava, estão destruindo a Amazônia. O clima vai mudar.
É importante você ter na sua casa um vasinho único com uma plantinha. As plantas árvores é vida, né? Dá vida ao ambiente. Todo vento que feito polo e que bate na Amazônia e que volta como ar quente, ele vai passar. Mas o que eu posso plantar, eu planto. Você não imagina a quantidade de árvore que eu já plantei. Mas vai te trazer alguma coisa boa, né, lá dentro. Eu já plantei mais de 30 mil árvores na rua. Tem muitos lugares que eu passo, isso ali eu plantei, isso ali eu plantei, isso ali eu plantei. E é um prazer quando eu passo que vejo uma das árvores que eu plantei enorme. É muito bom, muito prazeroso. E no verão vai ficar mais quente. Tudo que ele falou está acontecendo. Já está acontecendo. Então, vamos dizer, seria importante ter as luzes dele aqui, vamos dizer, reforçando leituras do mundo que são as mais necessárias perante a crise que nós estamos vivendo. Isso foi uma lição forte para mim, porque ele chegou onde ele chegou, porque ele sempre se perguntou por que não. Eu falei, só faltava Burle Marx e a Nanusa. Essa eu não tive ideia, foi falta de ideia, né? Mas eu vou encontrar uma Burle Marx, a próxima vai chamar Burle Marx e a Nanusa, unidos para o resto da eternidade.